Eu convido você a vir junto comigo e abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12. Palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 12, para a nossa meditação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambos as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito. Farei juízo, eu sou o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Claro que em um momento como esse nós temos que voltar a refletir e tomando como ensinamento aquilo que o apóstolo Paulo falou. Não parei de fazer, não parei de ministrar as mesmas coisas até que Cristo seja gerado em vós. Continuamos em uma geração que para durante um período chamado de Semana Santa, dizendo-se ser a Páscoa de Jesus. E para que nós entendamos claramente que período é esse e de que é que nós estamos falando, é importante que nós voltemos a este texto. Primeiro, para entendermos com clareza o que é a Páscoa. E assim poder ter ciência de que aquilo que está se passando neste exato momento não faz o menor sentido. Não falamos de um amor de Cristo, nós falamos de paixão de Cristo. A princípio se coloca um tipo de sentimento que não faz o menor sentido. Então imagine, a semana não faz sentido, a época não faz sentido, e a nomenclatura que se dá a este período não faz o menor sentido.
Mas ainda assim, nós estamos envolvidos em meio a esse mercantilismo. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor acerca da Páscoa, nós percebemos que aqui está a referência clara e evidente sobre o que é a Páscoa. E aí eu dizia à minha esposa essa semana que é muito mais fácil colocar na cabeça das nossas crianças um coelhinho, um ovo de chocolate docinho, e chocolates e tudo mais. É muito mais fácil implantar isso na cabeça das pessoas e fazer com que isso transfira-se de geração em geração, do que falar em carne assada de um cabrito, ervas amargosas e sacrifício. É muito mais fácil. É muito mais prazeroso isso que o mercado nos oferece. É muito mais prazeroso. E claro que nós estamos falando em um texto tipológico, em uma tipologia da verdadeira Páscoa. E nós vamos chegar lá. Mas a princípio nós precisamos entender com clareza o que se passou, o como comemorar e qual o verdadeiro sentido disso. E aí nós trazemos justamente o contexto aqui para a gente adentrar nesse universo de Páscoa. Aqui está um povo que estava escravizado no Egito durante 400 anos, escravizado no Egito, sofrendo, e que Deus, neste exato momento, estava propondo uma libertação, propondo uma saída desta escravidão. E aí promove, a partir de Moisés, um grande movimento milagroso de pragas para que este momento fosse possível. Faraó não queria abrir mão do serviço de escravos que ele tinha, que era o povo de Israel. Ele não queria abrir mão. Ele não queria perder esse serviço gratuito que ele tinha. E precisou que Deus, através de Moisés, liberasse algumas pragas. E esta era justamente a última praga. E esta praga iria vir justamente para aqueles que não faziam parte do contexto, aqueles que não faziam parte da festividade autêntica que era a Páscoa. E uma das coisas que eu percebo na Páscoa, a autêntica Páscoa, é a comunhão que o Senhor promove. Veja que ele diz que aquelas famílias pequenas que não têm condição de ter um cabrito, que juntassem os dois vizinhos e que dividissem por eles um cabrito. Veja que ele faz com que o povo de Israel não olhe apenas para si, mas também para o próximo. E aí nós já começamos a entender um princípio de todo esse movimento que Deus estava fazendo. Eu não estava pensando apenas em mim, mas eu estava pensando em nós. Lembre-se sempre disso. Deus não pensa em uma única pessoa. Ele pensa na comunidade, ele pensa na unidade do seu povo. Ah, não tem condição? Não tem problema. Se junta com outro e faz um aí e dividem aí entre vocês. Mas o que é importante é que vocês estejam em unidade. Ainda que vocês sejam uma multidão, estejam em unidade. E aí nós partimos
do ponto-chave, que é justamente conhecer a verdadeira Páscoa. A Páscoa autêntica e verdadeira é justamente essa que acontece em Êxodo capítulo 12, que o Senhor promove para o seu povo, para a libertação do seu povo do Egito. É isso que é realmente a Páscoa. É tanto que Jesus comemora a Páscoa. Jesus comemora a Páscoa. Mas aí nós chegamos no ponto de Jesus. Jesus comemora a Páscoa e Jesus em si passa a ser parte da Páscoa. Porque este cordeiro que o Senhor pede aqui em Êxodo capítulo 12 é justamente o mesmo cordeiro que é pedido lá na frente para a libertação do povo. É o mesmo. É por isso que é um termo, é um texto tipológico. Era um tipo, era uma expressão para que Deus chegasse lá na frente com a consciência do povo já pronta para o que tinha de acontecer. E aí Jesus comemora a Páscoa. Ele comemora a Páscoa. E depois de comemorar a Páscoa, ele passa a ser o Cordeiro Pascual. E é justamente esse Cordeiro Pascual que deve fazer parte da nossa verdadeira Páscoa. E aí eu pergunto, se a nossa mente em chocolate, se a nossa mente em coelho, se a nossa mente em paixão de Cristo promove o intuito da Páscoa. Porque quando nós olhamos aqui no livro do Êxodo, a Páscoa tinha um intuito, que não era apenas o sacrifício, que não era apenas o comer o cordeiro, as ervas amargosas, o pão sem fermento. Não era apenas isso. Isso era o que fazia parte do contexto. Mas o propósito real disso era a libertação do povo do Egito. A grande pergunta é se a Páscoa para nós é um símbolo de libertação. A Páscoa para nós devemos levar em consideração se ela nos promove nos libertar do pecado. E aí, neste mesmo período, nós percebemos pessoas se embriagando com vinho e muita comida de peixe e tudo mais. E a grande pergunta que nós nos fazemos é: será que algo disso promove a libertação? Será que algo dessa nossa Páscoa promove libertação? E aí, quando eu falo dessa libertação, é a libertação do pecado. É a libertação do pecado. Deus, Ele me traz hoje aqui para trazer uma reflexão acerca justamente disso. Se a Páscoa para você promove a libertação do pecado. Porque quando nós pensamos que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele é o Cordeiro Pascual, a pergunta é: o que é que você faz com o sangue de Jesus? Porque aqui o povo de Israel tinha que passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, soubesse que ali estavam escolhidos, selecionados, separados, para não sofrerem as consequências do juízo de Deus.
A pergunta que temos que nos fazer é se nós pegamos o sangue do Cordeiro e colocamos nos umbrais das nossas portas. E aí a pergunta é: o anjo da morte pode passar hoje na minha casa? O anjo da morte pode passar hoje na minha casa? A pergunta que eu tenho que me fazer é essa: o anjo da morte pode passar hoje na minha casa? Será que essa Páscoa está promovendo a libertação da escravidão e do pecado? Se nós não tivermos essa consciência, estamos totalmente longe do verdadeiro princípio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não adianta falar de docinho, não adianta falar de chocolatinho, não adianta falar de coelhinho, não adianta ir chorar na paixão de Cristo. Porque a verdadeira palavra não tem nada a ver com paixão, tem a ver com amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem nada a ver com paixão, tem com amor. E graças a Deus por Jesus Cristo que nos amou primeiro. E aí de nós, se não fosse Ele, nós estávamos perdidos. Nós não teríamos jeito. Nós estaríamos escravizados sem ter quem pagasse a nossa fiança. Porque o preço é muito alto. Nós não temos condições de pagar. É por isso que eu digo para aquelas pessoas boazinhas, que dão esmolas, não pense que vai comprar a salvação. Não vai comprar a salvação. Ah, você não acredita? Então leia a Bíblia. Leia o livro de Efésios. E você vai ver o apóstolo Paulo descrevendo justamente para pessoas como você que pensa que ser bonzinho é o suficiente. Não é. Não é por obras, para que nem se glorie, mas pela fé. A fé por meio de Jesus, que é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Mas a pergunta é: onde eu coloquei o sangue dele? Eu coloquei nos umbrais da minha porta. O sangue de Jesus promove arrependimento, promove libertação do pecado sobre a sua vida. Neste período dito Páscoa, o sangue de Jesus promove libertação na sua vida? É justamente essa a pergunta que você tem que se fazer. Eu não estou aqui como acusador, até porque as respostas são suas e para você. Eu estou aqui apenas como a voz de reflexão. A voz que simplesmente bate aos seus ouvidos e diz assim: onde eu coloquei o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim? Eu coloquei nos umbrais da minha porta? Ele me promove o arrependimento? Ele me promove a libertação do pecado? Será que quando eu lembro de Jesus, eu quero cada vez mais me afastar do pecado? Eu quero cada vez mais estar longe do pecado? E aí muitas vezes eu me pergunto: será que muitos sabem, pelo menos, o que é pecado? Eu sei que existem mensagens que são extremamente duras,
mas pode ter certeza que tem muito amor nessa mensagem. Estamos em uma geração em que muitos estão preocupados em likes, em público, em dinheiro, mas eu continuo do mesmo jeito de quando Jesus me chamou. Eu continuo preocupado com a vida das pessoas. Eu continuo preocupado com a eternidade das pessoas. Eu não quero saber de você agora, eu quero saber de você eternamente. Eu quero que você recolha para si essa reflexão e que essa reflexão promova para você arrependimento e que promova esse arrependimento que te trará para mais perto do Senhor. Porque este é o meu propósito aqui, é justamente chamar você para mais perto de Jesus. É promover a sua amizade e intimidade com Jesus. É esse o meu intuito aqui. Se eu vou falar para uma, para 10, para 100 pessoas, não importa para quantas. Se através de mim o Senhor promover salvação de uma alma sequer, valeu toda o meu esforço. Valeu toda a minha dedicação. Se uma alma se arrepender, se uma alma aproveitar o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário e tomar para si como arrependimento, colocar nos umbrais da sua porta para afastar o pecado, literalmente afastar o pecado de sua vida, eu cheguei ao meu objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você já está dentro do contexto de que, não, eu sou uma pessoa que me arrependi, que tenho nojo do pecado e não quero me conviver com o pecado, e quem sabe você está assistindo nesse exato momento essa live, eu peço a você que promova justamente essa mensagem chegar a outras pessoas que estão precisando. Simplesmente toca o dedo no aviãozinho aí e vai. Manda para elas. Eu sei que não será fácil de muitas pessoas ouvirem, mas eu creio que o Espírito do Senhor está nos despertando para colocar o sangue de Jesus nos umbrais da nossa porta e termos esse momento de Páscoa como um momento de muita reflexão, para nos aproximarmos mais do Senhor. Nos aproximarmos mais do Senhor. Que a Páscoa para nós seja a promoção do arrependimento. Que a Páscoa para nós seja o afastamento total do pecado. Que o sangue de Jesus esteja nos umbrais das nossas portas e que nós queiramos que o pecado fique para fora, longe de nossas vidas, longe de nossa casa, longe de nossa família. Que o pecado seja abominável, assim como o Egito foi abominável para o povo de Israel naquele exato momento. Que hoje nós possamos ter a consciência de que a verdadeira Páscoa é Cristo e que a verdadeira Páscoa promove arrependimento. E que isso não seja apenas no mês de abril, mas que isso faça parte da nossa vida cotidiana, o ano inteiro. Que não seja apenas uma data específica que eu separo para não comer carne.
mas que isso faça parte de todos os dias de nossas vidas. Que a promoção do arrependimento seja cotidiano, seja corriqueiro, seja constante em nossas vidas. E que em nome de Jesus sejamos purificados dos nossos pecados. Porque o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Mas desde que nós tomemos ele e coloquemos nos umbrais da nossa porta. Eu quero afastamento do pecado, eu quero liberdade, eu quero me afastar dessa escravidão do pecado. E em nome de Jesus, agrademos ao Senhor com a nossa atitude de dizer: Senhor, eu aceito o Senhor como meu libertador. Eu aceito Jesus, o Senhor como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse momento eu nego todo o pecado. Eu não quero para mim, nem para minha família, o pecado. Que este período dito pascual promova conscientização de arrependimento. E não deixemos nos levar por o ovinho gostoso de chocolate, que é bom, eu sei que é bom. Que não deixemos nos levar por as paixões de Cristo, porque o que ele fez não tem nada de paixão, porque Deus amou o mundo. Nós estamos falando de uma atitude que nem um ser humano tomaria, de entregar o seu único filho para morrer por pecadores como nós. Então, pense nisso. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero encerrar com o hino Revendo Shalom Aleichem. Desejo paz a você. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a sua vida e lembre-se que a Páscoa seja o momento de você refletir e que entenda que este período pode ser uma reflexão para nos afastarmos do pecado. Que promova arrependimento em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus.